como eu estudei para tirar uma nota boa na redação do PAS. No primeiro e no segundo ano eu tirei notas relativamente boas, acima de 8 na redação do PAS, mas abaixo de 9. E no terceiro ano eu consegui tirar uma nota acima de 9, que já é uma nota considerada boa, muito boa até. Então eu vim falar pra você como que eu estudei, porque se você estiver se preparando pro PAS, eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Coisas que eu não tinha feito no primeiro e no segundo ano. Eu não tinha visto à risca como é que funcionavam as regras, os critérios para a redação do PAS. Eu tive sorte de que no primeiro e no segundo ano o gênero da prova foi dissertativo argumentativo, então já era um estilo que eu estudava muito na escola, porque é o que é cobrado no Enem, mas mesmo sendo o mesmo, os critérios para a redação do PAS não são os mesmos. Então, primeiro eu te recomendo ler bem o edital, as regras específicas para redação, quais critérios são cobrados e estudar de acordo com isso, lembrar bem dessas regras na hora da prova. Outra coisa que eu fiz foi assistir vídeos de professores, que tem muitos aqui no YouTube mesmo, explicando como funciona a prova do PAS. Professores de português, de redação, que explicam bem como é que funciona, quais os principais pontos que você precisa se atentar, fazer, quais os critérios são cobrados. Apesar de ser mais importante você ler o edital, não só confiar nesses vídeos, esses vídeos são muito bons porque eles direcionam bem, tem muitos professores mesmo que gravam e que estudam a fundo a prova do PAS, porque talvez façam parte de cursinhos pré-vestibular específicos para o PAS, ou dão aula no ensino médio em Brasília. É mais comum que se tenha já um direcionamento para a prova do PAS, né, nos colégios. Eu, como estudei em Anápolis, a gente não tinha tanto esse direcionamento específico para a prova do PAS. Então, especialmente para redação, até para questões a gente tinha, mas não tanto para redação. Então, fica mais um estudo assim, mais autônomo, né, para a prova. Então, eu te recomendo assistir vídeos de professores que estudam mais sobre essa prova para te orientarem melhor. E outra coisa que eu fiz foi assistir vídeos de pessoas lendo as suas redações. Na internet, no Google normal mesmo, eu não encontrei tantas redações assim, escritas. Mas no YouTube tem algumas pessoas que leem suas redações, que eu tirei 9, tanto, e aí lê a redação para você ter uma ideia do que é valorizado na prova. Então, eu vou ler para vocês agora a minha redação. Tem alguma parte, assim, eu tenho rascunho da redação, né, que foi o que eu escrevi no caderno de questões, levei o caderno para casa, então tá aqui a minha redação. Eu não tenho a redação oficial mesmo, eu acredito que o CEP não disponibiliza. Outra coisa, se você encontrar vídeos também, não necessariamente do PAS, mas de pessoas que fizeram alguma prova que é organizada pelo CEP, outro vestibular da UNB, até concursos também, o CEP organiza bastante, você pode se embasar neles também, que a banca de correção, o estilo daquilo que é cobrado é praticamente o mesmo. Então eu vou ler agora pra vocês a minha redação. Tem alguma partezinha que eu lembro que eu tinha tirado na minha redação do rascunho pra passar pra versão definitiva, porque eu fiquei sem tempo. Isso é outra dica também, não deixe pra passar a redação a limpo por último. Eu deixei pra fazer isso por último, eu deixei nos últimos 30 minutos, e normalmente eu demoro 30 minutos pra passar uma redação de 30 linhas. Então, não deixe pra fazer isso, porque aí no final eu acabei tirando uma frase que eu não lembro bem qual foi, então eu vou ler aquilo que tá aqui no meu rascunho. E outra coisa, eu vou falando e vou lembrando. Tem uma regra, eu ia falar isso quando eu tava falando das regras, mas esqueci, lembrei agora, que eu não sabia e que é muito importante. Se você não encontrar em outros vídeos por aí, eu já tô te avisando, que a quantidade de linhas que você escreve na redação do PAS é valorizada. Então, quanto mais linhas você escreve, melhor. Por quê? Os pontos que vão ser descontados da sua redação são calculados e depois eles são divididos pela quantidade de linhas que você escreveu. Isso eu encontrei em um vídeo de um professor falando aqui no YouTube. Então, se você escreveu muitas linhas, aquela nota que vai ser descontada, se você escreveu 30 linhas, que é o máximo, aquela nota descontada vai ser dividida por 30, vai dar um número menor. Se você escreveu 15 linhas, já vai descontar mais nota, porque vai dividir só por 15. Então, escreva o máximo de linhas que você puder, que você conseguir. E
Vou ler minha redação agora pra vocês. Olha, eu vou mostrar o caderno de onde tá a proposta de redação. Tá um pouco rabiscado, mas olha. Aqui tem a proposta. Eu peguei a prova e fiquei, meu Deus, cadê o tema? Porque tinha que, leia a proposta e faça o texto com base nela. Mas eu não achava o tema. O tema da minha tava aqui por último, bem aqui. Então, talvez nas outras provas também esteja por último. Não se desespere. E aqui a proposta era o seguinte: tendo os textos e as imagens, porque aqui também tem umas imagens de uma escultura, anteriores como motivadores, redija um texto dissertativo comentando o seguinte trecho do poema Tabacaria, de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. Então o texto era uma dissertação, mas era para comentar o trecho de um poema. Eu já fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas deu tudo certo. O trecho é o seguinte: conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. O poema deixa um pouco confuso, assim, mas de acordo com os textos motivadores, eu percebi que seria interessante falar sobre máscaras, no sentido de se esconder, de fingir ser quem você não é, e quando você se liberta, que aquilo tipo assim, quando você deixa de fingir que não é o que você realmente é, você se liberta, você sente um alívio. E foi mais ou menos sobre isso que eu foquei na minha redação. Vamos lá, primeiro parágrafo. Durante a leitura eu vou fazendo alguns comentários também, tá bom? O poema Tabacaria, de autoria de um dos heterônimos do escritor brasileiro Fernando Pessoa, apresenta um fragmento centrado no paradoxo entre a realidade e as impressões, verdadeiras ou não, que um indivíduo pode transmitir sobre si mesmo. Nesse sentido, infere-se que tais impressões são, muitas vezes, transmitidas intencionalmente. À luz dessa perspectiva, questiona-se: o que leva um indivíduo ao desejo de controlar a perspectiva do outro sobre si? Até que ponto essa estratégia é válida e compensa o posterior arrependimento? Então, eu vi em algum vídeo também que era interessante fazer perguntas assim na introdução, então usei isso no final da minha introdução. E agora vamos pro segundo parágrafo. A princípio, vale destacar o que fomenta no ser humano o anseio pelo controle da visão da sociedade sobre si, o medo do preconceito e a busca de objetivos que exigem atingir determinada expectativa. Então, coloquei isso como aquilo que leva o ser humano a controlar a visão da sociedade sobre si. Que tem 2 pontos ali, eu esqueci de falar, e quando eu tô lendo, às vezes, falar que tem 2 pontos faz uma diferença, assim, pra vocês entenderem melhor. O texto do Paz é um texto que tem mais liberdade do que o texto do Enem. Então, vocês vão ver assim, no Enem eu costumava colocar conectivo no início de todas as frases. Nesse texto eu já não coloquei tanto, porque fica uma coisa mais rígida, né? Mais assim, um texto meio quebrado. E o Paz já valoriza essa fluidez maior do texto. E mais liberdade também para você colocar, às vezes, algumas citações, algumas metáforas sem precisar explicar. Como no Enem a gente precisa explicar. Então, continuando o segundo parágrafo. Da família conservadora esconde-se a orientação sexual. Na entrevista de emprego, camufla-se as tatuagens. Na igreja, renuncia-se às vestes vulgares. Mente-se quem se é para caber nos padrões sociais. Situações como estas são evidenciadas pela artista brasileira Tris em sua canção Elevação Mental, em que a cantora e compositora reivindica respeito e inclusão às minorias, em especial à comunidade transexual, da qual faz parte. Nesse viés, cabe a comparação entre o ato de tirar a máscara, descrito pelo autor do poema inicialmente citado, e o de sair do armário, expressão coloquialmente utilizada para definir a pessoa que pretende deixar de esconder sua orientação sexual e/ou identidade de gênero.
essa música, Elevação Mental, estava na lista de obras do Paz. Eu acredito que isso seja uma coisa que seja valorizada também. Então, quando eu estava estudando as obras na última semana antes da prova, então estava bem fresco na minha memória. E quando eu percebi que dava para usar essa música, que era parte das obras, na prova, eu já não perdi a oportunidade, porque eu acredito que seja uma coisa que seja valorizada. Isso assim, não tenho certeza se tem mais valor por estar na parte das obras, mas eu coloquei. Terceiro parágrafo. Outrosim, convém ressaltar o provável futuro arrependimento daqueles que se escondem por trás de máscaras ou dentro de armários. Sob essa visão, Sob essa visão, pode-se afirmar que desprender-se da teatralização de inserir-se em padrões nos quais naturalmente não se encaixa é desafiador e, simultaneamente, libertador. Em paráfrase, esta situação é condoreira, expressão explorada nos poemas de Castro Alves. Então, assim, eu não expliquei o que é condoreira, eu só coloquei que era explorado nos poemas de Castro Alves. Isso já demonstra, assim, uma propriedade que eu tenho para falar sobre o assunto. Mostra que eu não coloquei a palavra condoreira do nada, que eu sei que Castro Alves usa essa palavra, então já mostra, assim, um repertório pessoal, mas eu não preciso explicar essa expressão como se fosse um vestibular como o Enem, que é mais... que precisa estar tudo bem explicadinho, eu precisaria explicar, mas aqui não precisava. Dessa maneira, é fulcral proporcionar aos indivíduos que vivenciarão esta realidade o respeito e segurança que merecem, os quais os impediram de vivenciá-la anteriormente, com o fito de evitar que adie-se esta atividade até que já se tenha envelhecido e carregue-se a culpa de não tê-lo realizado. No poema que era para ser comentado, fala isso sobre quando eu percebi já tinha envelhecido, no final do trecho. Então, já foi aqui uma referência ao próprio poema mesmo. E último parágrafo. Destarte, o poema Tabacaria descreve uma realidade comum e proveniente tanto do ser que se mascara, quanto da sociedade preconceituosa que obriga-o a fazê-lo. Assim, conclui-se do trecho que, após conhecerem-no por quem não se é, o desafio de desmentir é enormemente maior do que apresentar-se como se é. Isso ocorre porque as falsas impressões são imprimidas no indivíduo, como quando a mentira é tão frequente que passa a ser confundida com a verdade. Ademais, a libertação tardia traz consigo o remorso e arrependimento irremediáveis, tal qual experimentou Brás Cubas, defunto autor imaginado por Machado de Assis. Então, aqui no final também da conclusão, eu falei sobre Brás Cubas, que, assim, o personagem de Machado de Assis, não sei se vocês sabem bem, mas ele escreve, depois que ele já morreu, a história em primeira pessoa, né, e o Brás Cubas é o narrador, e ele tá contando sobre a vida dele depois que ele já morreu. E ele mostra muito arrependimento por coisas que ele não tinha feito. Então, aqui, eu coloquei isso no final, um novo repertório no final da conclusão, que também em outros vestibulares não é muito bem-vindo, mas o PAS já é um vestibular que dá mais essa liberdade pra gente escrever na redação. Então, eu explorei isso também, e assim como a parte lá do Condoreira, de Castro Alves, eu só citei, não expliquei muito bem, não aprofundei muito, mas não tem essa necessidade. Então, essa é a minha redação, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, usem bem as dicas que eu dei pra vocês no início do vídeo também. E se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, tá? Se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram e curte o vídeo. Beijo, até o próximo vídeo.